Vamos iniciar a nossa live. Então, boa noite a todos. O nosso tema hoje será Aprenda formas de reduzir a tributação no Simples Nacional. Esse tema surgiu em decorrência, do contexto principalmente da retomada da economia que nós tivemos, em decorrência da concentração e do aumento das concorrências entre as empresas, tanto novas concorrências como, por exemplo, lojas de marketplace, lojas via online, internet, com lojas físicas, então a concorrência grande com as lojas físicas e também outras concorrências com grandes redes, igual no caso de supermercados. Então, houve essa concentração na economia, em decorrência de grandes redes. Também houve, de certa forma, mesmo com esse aumento da concorrência, houve também desemprego. Então, houve também redução de renda e de consumo. E também, em contrapartida, por mais que nós tivemos auxílio emergencial, o auxílio emergencial teve uma redução. Então, todos esses pontos impactam na questão da economia e impacta no nosso dia a dia. Nós, principalmente eu, como contador e consultor na parte tributária, e você, Dr. Rainer, na parte como advogado tributarista e direito empresarial, dia a dia está lidando com esse contexto. Então, por isso, decidimos falar sobre formas de reduzir a tributação no Simples Nacional, porque reduzindo a tributação, a gente consegue liberar capital de giro nas empresas para desenvolver o seu negócio de forma mais plena. Pois bem, nesse contexto, convidei o advogado Rainer Brito, especialista em direito empresarial e direito tributário, e nesse momento eu passo a palavra para ele se apresentar e apresentar as expectativas em relação a essa live de hoje. Bom, Tiago, boa noite aos presentes aí que nos ouvem. Igual você falou, a minha formação, eu formei em Direito na Unimontes e a minha especialização é em Direito Empresarial como um todo. O motivo pelo qual eu entendo que é interessante o tema que você colocou em questão seriam quais seriam os benefícios, do Simples Nacional e a questão do diferencial de alíquota nesse regime tributário. Então, a questão do Simples Nacional, só relembrando e fazendo um resumo, se trata-se de um regime tributário, com o intuito de dar tratamento diferenciado para microempresários e empresas de pequeno porte. Para aqueles que não sabem, o critério objetivo é o limite de faturamento anual de até R$ 4.800.000 de receita bruta. Quais seriam os benefícios, vamos assim dizer, para esse regime tributário? Então, basicamente, seriam benefícios em licitações, um procedimento exclusivo de até 80 mil, em alguns casos, cota de 25% para bens e serviços de natureza divisível, e também um critério de desempate de 5% a 10%, a depender de a modalidade. Ok, Dr. Rainer. Pois não. Só um detalhe para quem está entrando aí. A nossa live, de um modo geral, nós vamos fazer ela de uma forma, nesse sentido, apresentando esse escopo inicial que você está apresentando em relação ao Simples Nacional, os benefícios dessa introdução. O foco da nossa live hoje será uma grande parte em relação à questão do diferencial de alíquota, que nós vamos aprofundar sobre esse assunto e mostrar o que isso representa e como que pode resolver essa questão do diferencial de alíquota. E a parte final, vamos apresentar algumas sacadas possíveis para reduzir a tributação do Simples Nacional. E lembrando que faremos posteriormente uma outra live no qual aprofundaremos mais sobre possibilidades de redução tributária. Como essa live a gente vai ter um maior enfoque no diferencial de alíquota, não poderemos aprofundar tanto nas outras questões. Pois bem, só para apresentar esse contexto para todos aí de como vai ser o desenvolvimento da nossa live. Desculpa te interromper aí, pode dar sequência. Sem problemas. Aí, dando enfoque à questão do regime tributário Simples Nacional, aí há alguns outros benefícios, como acesso aos juizados especiais, dispensa de algumas obrigações acessórias, como a declaração de débito e crédito de tributos federais e os SPEDs, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o ponto positivo que muita gente, às vezes, opta pelo Simples Nacional seria a questão da tributação do INSS patronal, aquele impacto na folha de pagamento, vamos assim dizer, consideravelmente atrativo. Então,
Entrando no foco do motivo aqui da live, é a questão do diferencial de alíquota. Então, o que é o DIFAL? O DIFAL seria o diferencial de alíquota correspondente à diferença entre a alíquota interestadual do ICMS aplicável à operação e a alíquota interna do ICMS do estado onde se localiza o ente adquirente. Então, trocando em miúdos, aquela alíquota interestadual, que às vezes varia entre 4%, 7% ou 12%, e a alíquota interna do estado de destino, ela deverá ser verificada, né, na legislação deles. Então, em resumo, além do ICMS comum pago pela empresa ao vender, poderá também arcar com o DIFAL para adquirentes em outro estado. Então, basicamente, isso que seria o DIFAL. Então, de um ponto de vista, seria nada mais, nada menos do que uma compra fora do estado, né? E no qual eu teria essa recomposição. E fica aí um detalhe, né? Se, por exemplo, essa compra representa uma compra fora do estado e de um produto que é importado, a alíquota do produto importado é 4%. E aqui em Minas, por exemplo, é 18%. Então, eventualmente, se eu comprar um produto fora do estado e seja importado, essa diferença de alíquota vai representar um grande valor, que pode chegar na casa de próximo de 14%, essa diferença do diferencial de alíquota. Então, fica aí esse cuidado, né? Mostrando em forma prática o que é esse diferencial de alíquota que a gente chama, no caso de Simples Nacional, a gente chama, no caso da compra, de recomposição de alíquota. Trocando em miúdo de FAO, né, Tiago, seria a diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual. Um ponto interessante, que às vezes as pessoas não sabem, que o DIFAL ele foi criado para estabelecer uma justiça, vamos assim dizer, fiscal entre os estados. Porque às vezes uma unidade federativa de origem e aquela de destino, uma ficaria com prejuízo em detrimento da outra. Isso foi criado com a emenda constitucional número 87 de 2015 e logo após com o convênio ICMS de número 93, onde se estendeu ao DIFAL, né, ao Simples Nacional. Um ponto interessante para que se possa, vamos assim dizer, resumir, que entre contribuintes, o DIFAL ele é de responsabilidade do adquirente, né, do estado de destino, e entre pessoas não contribuintes do ICMS, o DIFAL fica a cargo do vendedor. Lembrando que ele é recolhido à parte por uma GRIEPOB, diferentemente do DAS. Então, basicamente, esse seria o instituto do DIFAL. Um detalhe técnico, doutor Raik, só te intervino rapidinho. A guia do DIFAL, ela deve ser feita uma guia de recomposição de alíquota na entrada para cada nota fiscal. E o que a gente observa na prática é que alguns profissionais e empresas fazem no final do mês uma guia só, um DAI só, com o recolhimento informando todas as notas fiscais. Mas esse é um procedimento questionado pela Cefaz. A Cefaz recomenda, e em fiscalização ela questiona, que deve ser uma guia de DIFAL para cada nota fiscal de entrada. Fica aí esse detalhe. Justamente. Então, o ponto principal aqui da nossa discussão também, Tiago, é quais seriam as empresas que possuem maior concentração do pagamento de DIFAL. Então, se verificarmos aqui a nossa região, vamos assim dizer, a gente tem vários segmentos que, como lojas de confecção, bicicletas, papelarias, indústrias, e principalmente aqueles que compram fora do estado. Né? Sim. Surgiu duas perguntas aí, enquanto a gente está comentando. Foi o Márcio Goulart. Ele fez duas perguntas em sequência. Ele perguntou inicialmente qual o DIFAL possui impacto apenas no ICMS, e ele perguntou qual o impacto no Simples. Posso responder? Fique à vontade, Tiago. Seguinte, o impacto que ele possui é o impacto no ICMS, porque o DIFAL é nada mais, nada menos que uma modalidade de recolhimento de ICMS. Mas o impacto que ele traz no Simples é um impacto de aumento da carga tributária. Diferentemente do ICMS-ST, que é a antecipação do ICMS e concentrado na cadeia, por exemplo, da indústria, e quando eu compro um produto que já teve o ST recolhido lá na indústria, eu vou vender, eu não pago o ICMS mais, e aí quando eu calculo o Simples Nacional, eu retiro a tributação do ICMS e diminuo a alíquota do Simples Nacional. No caso
do DIFAL, não há isso. Eu pago o DIFAL, a recomposição de alíquota na entrada, e quando eu vou vender aquele produto, eu tributo normalmente no Simples Nacional com a alíquota integral. Então, o impacto é um impacto que aumenta a carga. Tem direito à substituição, né, Tiago? Acho que você deve detalhar melhor essa observação. Sim, sim, sim. Sem direito a essa questão. Então, a diferença de alíquota é uma coisa e o Simples Nacional é outra. Ambos modalidade de recolhimento de ICMS. Mas o impacto é o aumento da carga tributária. Respondida a pergunta, pode dar sequência, doutor. Então, qual que é o ponto, Tiago? Então, a gente aqui abordou, né, que o Simples Nacional é um regime tributário. Abordamos de maneira também superficial o que seria o diferencial de alíquota. Então, o que nós, profissionais de direito, vamos assim dizer, possibilitamos para essa clientela? Após discussões no Judiciário, o Conselho Federal da OAB ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o DIFAL, no regime tributário Simples Nacional, ele não poderia ser aplicado a aqueles contribuintes que integram o sistema do Simples Nacional. Então, qual seria o ponto? Quando eles entraram com essa ação, o que se questionou foi a questão da não cumulatividade do ICMS e, ao mesmo tempo, a capacidade tributária. Porque alguns entes optantes por um regime tributário diferente do Simples poderiam ter crédito e débito, algo que não seria possível para o Simples Nacional. Então, esse um detalhe, doutor. Então, só para deixar claro, em relação ao DIFAL, ele há possibilidade de questionamento sobre o seu instituto, no qual seria esses principais pontos que você está abordando agora nesse momento. Seria isso? Justamente. Inclusive, já há um questionamento. Esse questionamento hoje tramita no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, que, inclusive, já se tem uma liminar em vigência. Sim, sim, ótimo. E qual, assim, a garantia dessa liminar, a sustentabilidade dela? Tiago, a questão é o seguinte: como se trata de liminar, 4 situações a gente tem colocado. Porque, às vezes, há contribuintes que não estão, né, em dia, há aqueles que estão em dia e aqueles que estão em dia por meio de ações judiciais. Então, o que se recomenda é não só esperar e aguardar a tramitação desse processo no Supremo Tribunal Federal, mas que cada contribuinte, de maneira particular, ele ingresse em juízo e pleiteie uma liminar em seu favor. Mas como esse processo ele ainda não foi julgado, vamos assim dizer, de maneira definitiva perante o Supremo Tribunal Federal, se recomenda que o correspondente valor dessa exação fiscal seja depositado em juízo, a fim de que o contribuinte ele não possa ter nenhum prejuízo. Entendi. Não, beleza. Nós vamos aprofundar mais sobre esse detalhe técnico, né? De qual a melhor forma de ingressar, né? E também sobre essa questão do depósito judicial. Mas antes de aprofundar, gostaria que você me citasse assim, quais as principais atividades que têm uma maior concentração de pagamento de DIFAL e, nesse caso, uma maior necessidade de entrar ou fazer essa defesa judicial para trazer essa redução. Tiago, na nossa região, igual nós falamos mais cedo, nós percebemos que seria praticamente as sociedades empresárias que compram fora do Estado. Então, na nossa região, nós temos muitas confecções em geral, lojas de bicicleta, papelarias e indústrias como um todo. Acho que esse seria o público-alvo, desde que, claro, né, que é o nosso tema aqui, optantes pelo regime tributário Simples Nacional. Sim, sim, ótimo. Em relação a essa questão do questionamento do DIFAL, qual foi existe alguma ação, né, que já entrou com essa ação e deu origem por todo esse questionamento e nos explicar qual que seria a garantia das empresas optantes pelo Simples de fazer esse questionamento do DIFAL. Qual que seria a sustentabilidade e qual foi a principal origem dessa ação inicial? Só para a gente aprofundar mais um pouco sobre o tema. Foram por 2 vias diferentes. Houve um questionamento da DIFAL
em detrimento do regime tributário simples nacional. A primeira delas foi pelo Conselho Federal da OAB. Então, o Conselho Federal da OAB ele teria legitimidade para diretamente no Supremo Tribunal Federal discutir essa questão. Uma outra via, um contribuinte do Rio Grande do Sul, ele entrou com ação em sua comarca e foi recorrendo de instâncias em instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Qual que seria o ponto? Em uma dessas ações, discutiu-se que a questão da capacidade contributiva e a não cumulatividade do ICMS seria um motivo pelo qual não há que se falar em DIFAL para Simples Nacional. Esse seria um ponto. Um outro, o que se questionou, é que a DIFAL entre os estados ela não se deu por meio de lei, e sim por meio de um ato administrativo, decretos, e que isso não se sustentaria. Seja para um argumento ou por outro, no meu entendimento, em qualquer um dos dois, seria o caso de extirpar a DIFAL no regime tributário simples nacional. Quando você perde sustentabilidade, é claro que nós precisamos de uma decisão, vamos assim dizer, transitada em julgado, ou seja, que não mais caiba recurso perante o Supremo Tribunal Federal. Por hora, nós temos 4 votos a favor dos contribuintes e 1 contra, que é o do relator, que é o ministro Edson Fachin. Ok. Então, sendo uma empresa, e a primeira questão é avaliar qual que é a concentração do pagamento de DIFAL para a gente verificar a relevância disso no orçamento da empresa. Isso sendo um orçamento relevante, verifica-se a necessidade de ingressar com a ação. Não é isso, doutor? Realmente, porque alçar uma demanda tributária sem fazer um cálculo, né, da conveniência e oportunidade, inclusive da questão financeira, seria temerário. Mas certamente, Tiago, principalmente para empresas do regime simples nacional, qualquer redução tributária impacta consideravelmente. Então, talvez, o que para um grande empresário seria um valor assim irrisório, mas para uma empresa do regime simples nacional, às vezes, qualquer R$1.000, R$2.000, R$3.000 no mês é impactante. Então, a ponderação que eu faço é essa. Ok. Agradecemos a entrada de todos os participantes que a gente está observando aí. Aproveito também para dizer que nós estamos concentrando inicialmente a atenção sobre a questão do DIFAL e sobre a sua reclamação dentro do ponto de vista judicial, mas em breve vamos tratar também outros assuntos pertinentes que vão trazer também reduções na tributação dentro do Simples Nacional. Dando sequência aqui e já chegando... Oi? Só uma consideração que talvez faltou, que tange a segurança, que a recomendação que a gente tem feito é que os clientes, né, façam o depósito em consignação e esse depósito, para fins assim, do direito tributário, ele suspende o crédito, ou seja, ainda que o contribuinte ele não esteja pagando diretamente ao Estado, mas o fato dele estar depositando vinculado a um processo judicial, ele não pode ser autuado nem ser objeto de execução fiscal. Então, o ponto positivo seria esse. Aí, a gente se encontra num limbo enquanto não há uma decisão final perante o Supremo Tribunal Federal. Então, qual seria o ponto? Se a decisão do Supremo for favorável, o depósito feito pelo contribuinte retorna para ele, com os devidos acréscimos. Se porventura, o que eu não acredito, não tenhamos êxito, vamos assim dizer, perante o Supremo Tribunal Federal, esse depósito feito ele vai servir para o pagamento do tributo. Então, o risco do contribuinte pode-se dizer que é zero. Ok, então você está dizendo que, ao ingressar com a ação, a solicitação da liminar, o recomendado é que não deixe de fazer, vai deixar de fazer o recolhimento através da guia de recolhimento, o DAI, mas vai passar a fazer o recolhimento via depósito judicial. E a segurança jurídica que você tem disso é que você não vai haver nenhum processo ou execução por parte da Fazenda em relação a isso. Então, por isso tem essa segurança. É claro também que nessa ação, Tiago, tem-se que pleitear uma liminar justamente para que tenha esse efeito. Ok. Em relação a
finalização da ação, eu fiz os depósitos judiciais, né, em relação ao DIFAL que foi apurado, houve o trânsito julgado e foi positivo a favor do contribuinte. Nesse caso, o processo de recuperação desses depósitos judiciais é tranquilo, é rápido? Tiago, aí tem duas situações. Após a propositura dessa ação, o Supremo Tribunal Federal, vamos assim dizer, recomendou que todas essas ações fiquem suspensas. Então, depois que houver o balizamento perante o Supremo Tribunal Federal e a modulação desses efeitos, se serão daqui para frente, se vão, vamos assim dizer, ter efeitos pretéritos, aí sim é o que o juiz de piso, onde o contribuinte postulou sua demanda judicial, é que vai se deliberar. Mas, julgando o tribunal, no sentido de que essa contribuição, esse diferencial de alíquota, ele seja declarado inconstitucional, o contribuinte vai ter direito de reaver o seu depósito devidamente corrigido pelos índices legais. Ok. Em relação à questão que você citou aí do efeito modulatório, qual seria o impacto desse efeito modulatório dentro dessa ação em trâmite? E se esse efeito declaratório, esse efeito modulatório for proclamado, isso faz com que ligue um sinal, vamos dizer assim, de alerta e faz com que o contribuinte tenha que ingressar com a ação logo, que ele pode perder alguma vantagem em relação a isso? O ponto é o seguinte, Thiago, tem se discutido que às vezes o efeito modulatório ele tem um cunho muito mais político dentro da Suprema Corte do que um cunho jurídico. Porque sabemos nós que demandas desse nível, elas impactam consideravelmente na questão orçamentária, vamos assim dizer, da União, dos estados ou dos municípios. Então, não se pode aqui precisar qual vai ser o efeito modulatório. Agora, o ponto principal é que cada contribuinte ele tem sim que postular sua demanda, porque a depender dos efeitos modulatórios dessa decisão, quem não tem uma ação em curso, talvez vai perder parte dos direitos tutelados ali naquela decisão. Então, por isso que se recomenda. Ok, ótimo. Então, assim, Tiago, que me vê a mente agora é o seguinte, porque veja bem, se o contribuinte, ao invés de estiver depositando em juízo e passar a pagar, vamos assim dizer, de maneira direta ao Estado, e se daqui para frente ele consegue um êxito nessa demanda, a forma dele reaver o indébito, vamos assim dizer, será muito mais árdua do que ele depositar em juízo, ganhando a ação, reaver o depósito. Ah, sim, ótimo, com certeza. Temos uma pergunta aí do Ícaro em relação à questão da repetição do indébito. Seria possível, dentro desse contexto dessa ação em questão, falar de repetição de indébito? E seria recomendado, se caso possível, e quais os riscos que isso pode trazer, se existe algum risco para o contribuinte que ingressar com essa ação? Tiago, a questão do indébito é o seguinte: se a exação tributária questionada ela é ilegal, e de consequência há indébito. O marco seria o pagamento e a questão prescricional nos últimos 5 anos. É claro que talvez por estratégia, por exemplo, alguns colegas entram com mandado de segurança para que não tenham risco de honorário de sucumbência. Agora, pleiteando o indébito, o valor da causa consideravelmente aumenta e há que se falar em alguns riscos. Mas, se olharmos por outro lado, que a ação já está 4-1 no Supremo Tribunal Federal, eu entendo que o risco de sucumbência pode-se dizer que é mínimo. Até porque o direito aqui discutido, né, a questão do diferencial de alíquota aqui no regime tributário simples nacional, ao nosso sentir, ele vai ser sim declarado inconstitucional. Ok, ótimo. Então, por hora, se surgir mais alguma pergunta sobre o DIFAL, fiquem à vontade. Mas, por hora, sobre o DIFAL, a gente vai estar finalizando e vamos falar agora sobre outros assuntos relacionados à possibilidade de redução tributária, né, dentro do Simples Nacional. E aí, no final, a gente vai fazer as considerações finais, ok?
Então, doutor Rainer, além dessa questão das empresas do Simples, que fazem compra fora do Estado e que tem um DIFAL, e que através da ação judicial a gente consegue questionar isso e futuramente trazer um benefício econômico, existe também uma situação que não depende de ação judicial, que é a questão da inaplicabilidade da substituição tributária. Né? É algo simples, é algo que já está previsto no regulamento do ICMS, no seu artigo 18, inciso 4º, que diz o seguinte, que caso a empresa compre, seja uma empresa industrial, que transforma o produto, ou também isso se aplica para a empresa também que transforma o produto. Então, pode ser uma indústria, pode ser uma lanchonete, um restaurante ou uma prestação de serviço, que compre um produto de um fornecedor e que esse produto normalmente é substituição tributária. Se você comprou esse produto e tem um objetivo de transformação, não vai haver o cálculo da substituição tributária. E o que seria a substituição tributária? A substituição tributária, ela é a antecipação do ICMS e que é cobrado na compra do produto lá no substituto tributário, que é a indústria. Então, por exemplo, citando um exemplo prático, eu tenho uma empresa que fabrica blocos, né, aqueles blocos de concreto. O cimento, normalmente, ele é substituição tributária. Então, quando você compra o cimento, uma empresa de material de construção, compra o cimento para revender, tem o ST já incluído dentro da nota do ST, dentro da nota do produto. Então, você está pagando ST na revenda. Mas se caso eu sou uma empresa que fabrica blocos e eu compro esse cimento e vou fabricar, a empresa que vende o cimento não deve destacar a substituição tributária, porque eu vou fabricar, eu não vou comercializar. Então, a substituição tributária, ela incide apenas na comercialização. Então, esse tipo de observação resolve muitas questões e economiza muito o custo. E a gente observa várias situações que o pessoal paga na entrada ST de forma indevida. Por exemplo, também, eu tenho uma empresa que fabrica salgados ou um restaurante. Aí eu vou lá e compro direto da indústria. Por exemplo, posso comprar um requeijão direto de algum laticínio da região. O requeijão, normalmente, ele tem ST para quem vai revender. Mas para mim, que vou fabricar, não tem o que se falar em ST. Então, isso eu consigo trazer também uma redução tributária. Mas, nesse caso, para conseguir trazer essa redução, eu preciso o quê? Eu preciso apenas comunicar meu fornecedor. Né? Preciso apenas formalizar com uma carta ou preciso apenas formalizar por e-mail. Então, é algo mais tranquilo que apenas preciso deter da informação do embasamento do regulamento do ICMS e solicitar ao meu fornecedor. Não é isso, doutor? E esse é um ponto interessante, Tiago, que se questiona a questão do DIFAL no Simples Nacional, porque esse regime tributário não pode haver a compensação de crédito e débito do ICMS, o que se questionaria, inclusive, a capacidade contributiva desse contribuinte. Então, o exemplo que você deu é essa questão típica que está sendo objeto do questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Então, pessoal, fica aí essa segunda dica sobre a questão da inaplicabilidade da substituição tributária e que resolve muitas questões. Um exemplo também é, por exemplo, não só na fabricação, mas, por exemplo, material de limpeza tem substituição tributária, mas muitas empresas compram material de limpeza para o consumo. Então, se eu compro material de limpeza para o consumo, também não tem substituição tributária. Mas um grande detalhe que a gente tem que observar, que no artigo 18 do regulamento do ICMS diz o seguinte, vai haver a inaplicação da substituição tributária apenas se eu não revenda esse mesmo produto. Ou seja, e se eu não tenho KNAI para aquilo. Então, por exemplo, se eu compro a mussarela tem substituição tributária. E se eu revender a mussarela, por exemplo, uma padaria, um supermercado que tem uma padaria, ele tanto compra a mussarela para fazer a produção, quanto também ele revende. Nesse caso, ele não consegue fazer a inaplicação do ST, porque ele revende o produto também. Então, para eu ter a inaplicação do ST, eu tenho que ter apenas a transformação, a possibilidade de transformação daquele item. Né? Então, fica aí essa dica. Não é simplesmente olhar, eu uso o produto na produção e eu vou pedir para tirar o ST. Você tem que ver também que você não pode comercializar aquele produto. Tem que utilizar apenas na produção. Então, o resumo, Tiago, né, aqui é um bate-papo, né, não é uma aula,
o contexto que a gente quer deixar para os colegas, né, e talvez contribuintes interessados é que a grande maioria, vamos assim dizer, do público-alvo e dos contribuintes é o regime tributário simples nacional. Então, esse foi o motivo que você escolheu esse tema. O outro ponto é justamente o fato de que esse diferencial de alíquota ele já tem um questionamento judicial bastante balizado, sólido, já tem uma votação expressiva perante o Supremo Tribunal Federal e, a depender da atividade do contribuinte, certamente ele pode impactar, né, e gerar um ganho econômico para o contribuinte. Então, o que a gente tem orientado é, sim, buscar o judiciário, mas de maneira segura. Ao invés de fazer o pagamento direto ao Estado, fazer um pagamento diretamente ao judiciário, para que, ao final do processo, e tendo êxito, que o contribuinte possa reaver de maneira mais segura. Basicamente, é isso. Ok. Então, pessoal, aí nós acabamos de falar, então, sobre a questão do desfalque, todas as considerações. Falamos também sobre a possibilidade da inaplicação do ST, que isso já é previsto administrativamente pelo regulamento CMS. E agora vamos falar sobre a possibilidade de redução na tributação do Simples, quando a empresa utiliza a venda de produtos que são considerados monofásicos no PIS/COFINS, ou seja, eu tive o pagamento de PIS/COFINS concentrado na indústria, e dos produtos também que já teve o ST recolhido na indústria. Nessa situação, quando eu vou apurar o Simples Nacional, eu consigo segregar no faturamento, retirando esses impostos que já foram recolhidos no Simples Nacional, e eu consigo trazer uma redução nesse Simples Nacional. O que a gente observa é que algumas empresas há maior concentração de produtos monofásicos e ST de CMS. E nessa situação acaba conseguindo reduzir mais o valor do Simples Nacional final. Então a gente observa que existe uma grande necessidade de atenção quando no Simples Nacional para apurar esse imposto e diminuir a alíquota final, em atividades, por exemplo, como supermercados, farmácias, autopeças, né? Então são empresas que possuem produtos que têm uma grande concentração de produtos monofásicos e substituição tributária, né? E para a gente ter condição de fazer essas reduções, nós precisamos ter sistemas de automação comercial no qual tenha cadastros de produtos bem classificados para que a gente possa fazer a redução tributária devida, né? Então, fica aí essa dica também em relação à possibilidade de redução tributária em relação a esses produtos monofásicos de PIS/COFINS e também em relação ao ST do ICMS. Outra preocupação que a gente tem também em falar, Tiago, porque às vezes se fala muito em planejamento tributário e a gente tem que deixar claro que nós, enquanto advogados, você, enquanto contador e como consultores de maneira geral, aquela diferenciação, né, do que seria um planejamento tributário com elisão, com evasão ou elusão fiscal. Então, o que nós estamos sugerindo aqui é algo de maneira concreta, que já há uma tese, né, com substrato jurídico bem balizado e, ao nosso entendimento, assim, bastante segura. Porque ainda que a tese não logre êxito, o contribuinte ele não vai deixar de pagar. E o que a gente não pode recomendar é o contribuinte entrar com a ação, pedir uma liminar, passa a não fazer o recolhimento e, na hipótese de depois ele perder, como é que você vai fazer, né, esse recolhimento aí de maneira extemporânea? Haveria multas e outras complicações. Então, esse balizamento aí completo ele é bastante importante. Sim, sim. É fundamental tudo isso. E o que a gente observa é que dentro desse processo tributário, né, a gente está observando aí, que existem possibilidades através do ingresso judicial, existem possibilidades através do administrativo, mas nós temos que ter algo maior, que é o planejamento tributário, para estar vendo isso. E a gente observa que isso se aplica tanto para a pequena empresa, para a média, quanto para a grande, né? Porque muitas vezes a pessoa só pensa, eu só tenho que preocupar com planejamento tributário e com essas análises, só se minha empresa for de um porte tal para cima. E não é bem assim, né, doutor? Esse foi o motivo. Porque às vezes acha-se, né, pelo fato de ser um regime tributário do Simples Nacional, que não teria, vamos assim dizer, muitas saídas, já que
o motivo pelo qual o Simples Nacional foi criado foi, vamos assim dizer, o agrupamento de todas as exações fiscais em um único montante, né? Então, isso aí é bastante considerável de se ressalvar. Sim. Um detalhe aqui, só uma pergunta que nos passaram mais cedo, perguntou o seguinte, não vou aprofundar, mas para chamar a atenção, perguntou o seguinte, um supermercado, qual é o melhor regime de tributação? O Simples Nacional ou o lucro real? É claro que sempre a gente precisa fazer todos os cálculos, mas a gente tem que analisar cada atividade. Um supermercado, por exemplo, eu sempre falo, praticamente para todos os clientes supermercadistas, que o lucro real nasceu para o supermercado. Por que ele nasceu para o supermercado? Porque o supermercado possui produtos que têm natureza tributária que faz com que traga reduções nos impostos, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS, né? O supermercado ele tem um lucro líquido baixo, que traz também uma redução do imposto de renda e contribuição social, e o que aumenta mais é o fato de ter a carga de INSS patronal mais alta. Mas, no final das contas, o supermercado tem uma carga tributária que varia de 3% a 4%. Isso no lucro real. Se você estiver no Simples Nacional, essa carga tributária pode ir 8%, 9%, 10%. Né? E existem vários benefícios, como, por exemplo, a isenção do ICMS e também a aplicação da alíquota zero do PIS/COFINS, que ela não se aplica para o Simples Nacional. Então, nesse contexto, acaba que a melhor carga tributária para o lucro real, para supermercado, a melhor carga tributária para supermercado seria o lucro real. Mas a gente precisa analisar cada atividade, cada cadastro de produto. Então, nós vamos fazer outras lives que a gente vai poder contemplar análise para outras atividades, né, doutor? Então, essa é a primeira live que a gente está fazendo mais aprofundando sobre questão tributária, e aí fica a resposta para o supermercado. Ok? Pessoal, o tempo passa muito rápido, né, doutor? A gente nem sente. Já. Exatamente. Então, se tiverem alguma pergunta, podem fazer, né? E aí, doutor, eu também deixo aberto para você já iniciar as considerações finais, cuidados principais sobre questões administrativas, questões judiciais para as empresas do Simples Nacional. Thiago, então, assim, resumindo esse bate-papo jurídico aqui, é o ponto que a gente tentou transparecer aqui para os colegas e possíveis contribuintes interessados, é que o diferencial de alíquota no ICMS aos contribuintes do Simples Nacional, ele é passível de questionamento e passível de um questionamento seguro. Haja vista que já há demandas, né, recursos, ou por meio de um recurso extraordinário, ou por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se questiona a constitucionalidade desse instituto. Por quê? A Constituição Federal ela ordenou, vamos assim dizer, um tratamento diferenciado para as micro e para os microempreendedores. E quando se estabeleceu o diferencial de alíquota, o questionamento que se faz é que esse tratamento diferencial ele não ocorreu. Aliado a isso, tem a questão do princípio da não cumulatividade no ICMS e também a questão da capacidade contributiva dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Então, com essa ação do Supremo Tribunal Federal, ousamos em dizer que, de maneira segura, se pode questionar judicialmente pela inconstitucionalidade do DIFAL, ou seja, diferencial de alíquota, no ICMS. E recomendamos que esse pagamento seja feito por meio de depósito judicial, a fim de que o contribuinte ele não sofra autuações ou execução fiscal. Basicamente, seria isso, Thiago. Ótimo. Então, pessoal, a gente chegando aí ao final da nossa live, né? Agradeço aí a participação do Dr. Heine e aproveito também para dizer o seguinte, que é muito importante que cada empresário, cada empreendedor entenda a particularidade de cada atividade que estamos. Né? Conforme dizemos aí no início, para cada atividade existe algo específico. Então, por exemplo, tem atividades que tem mais concentração de DIFAL. Então, se tem uma concentração maior de DIFAL em decorrência de compras fora do Estado, você tem que preocupar em questionar esse DIFAL e reclamar judicialmente.
Mas existe situação que às vezes você não tem uma concentração de DIFAL, mas você tem concentração da natureza tributária de determinado produto, produto mais monofásico, produto mais ST. Então você tem que ver esse tipo de particularidade dos produtos, da sua operação, para a gente procurar sempre a melhor solução tributária aliado com a solução operacional, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né? Agradeço aí a participação de todos. Vamos fazer outras lives sobre temas em relação à questão tributária. Agradecemos aí a participação de todos. Agradeço aí a participação do Dr. Raine Brito, que abrilhantou a nossa live de hoje, trazendo informações muito importantes e pertinentes, né? E fico aí deixando à disposição para todos os comentários, sugestões de temas para próximas lives. Podem se inscrever no nosso YouTube, nas nossas mídias sociais, também no Instagram do Dr. Raine. Estamos à disposição para responder todas as perguntas, né? E passo a palavra para você, Dr. Raine, para fazer seus agradecimentos finais. Não, Tiago, só agradecer a você, né, que me fez o convite. Às vezes, eu mesmo, particularmente, eu não tenho costume de divulgação em mídia social, e às vezes um trabalho que a gente está fazendo aqui de maneira particular, né, os canais e as mídias sociais oportunizam a gente discutir e ampliar, né, discussões, principalmente em tempos de pandemia. Então a gente agradece aí todos os colegas, amigos que participaram, e eu sei que essa gravação ela fica disponível depois. Quem se interessar pelo tema e discutir a respeito, né, do diferencial de alíquota, e não só esse como outros temas, seguimos aqui à disposição. Ok, então. Dr. Raine, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um grande prazer compartilhar parte dessa noite com vocês. Até mais e um forte abraço a todos. Valeu, pessoal. Abraço.